Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens que Edifica. Hoje queremos falar de um assunto que causa até medos para muitos e dúvida para outros. O que é a morte? A morte é como esta imagem, é como este espírito de Capu com a foice na mão. O que é a morte? Você sabe? Pois é isso que vamos estar falando neste momento. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal para que possa estar se inscrevendo e ativando aí também o sino de notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for postado. A morte, segundo a palavra de Deus, o que é? E você conhece o que é a morte? Sabe o que é a morte? A morte é um espírito? É um anjo? O que é a morte? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito desta maneira: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ou seja, o que é a morte então? Segundo a palavra de Deus, é a separação do espírito do corpo. Arrancou-se o espírito do corpo, está morto. A morte não é um ser, a morte não é um anjo, a morte não é um espírito, a morte é a separação do espírito do corpo. Se eu acreditasse que a morte é um anjo, é um ser, este ser teria que ser onipresente, que é um atributo que só Deus tem. Só Deus contém os atributos da onisciência, onipresença e a onipotência. É um atributo que só Deus tem. E o quarto, que é a presciência. Nenhum outro ser na face da terra, nos céus ou na terra, tem este atributo. Só Deus tem este atributo da onipresença. Se a morte fosse um anjo, um espírito, ela teria que ser onipresente. Por que onipresente? Porque em todo o mundo, a cada segundo, milésimo de segundo, está morrendo gente por todo mundo. E se a morte fosse um anjo, fosse um espírito, ela teria que estar aqui, teria que estar lá, teria que estar em todos os lugares, porque em todo momento está morrendo gente, em todo mundo na face da terra. Então a morte, segundo a palavra de Deus, está bem claro dizendo, segundo Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 26, que assim como o corpo sem o espírito está morto. Amém? Então a morte é a separação do corpo, alma e espírito, que é o que nós acreditamos que é chamado da tricotomia, que é corpo, alma e espírito. A morte não é este espírito, não é este ser como a mitologia criou, mentalizou na cabeça das pessoas para que acreditasse que a morte fosse essa coisa feia de Capu com a foice na mão que vem buscar aí as almas. Mas a morte, ela é a separação do corpo, alma e espírito, como Tiago aqui bem deixou bem explícito que é a separação então, e desta forma é a morte. Amém? Que Deus abençoe.